Sou José Daniel Tomé dos Santos, nasci mesmo aqui na ilha, nem ao hospital nasci, ainda continuo a fazer a mesma vida do que fazia há 10 anos, quando tinha 10 anos. Simplesmente, antes iscava, ia para o mar, agora não. Agora, olha, vou ver à pesca e vendo com a cana. Francisca Rota das Dores e Oliveira Soares. A minha idade, então, que idade é que me dá? Tenho 67. Castro Verde. Alentejana? Alentejana, Castro Verde é do Alentejo. Divertir-me, rir-me com as pessoas, gosto muito de pessoas. Gosto de rir, gosto muito de rir, gosto de brincar. Gosto de trabalhar. António Manuel Quintas Luís, que são o nome dos dois avós, o António Quintas e o Manuel Luís. Mais conhecido como? Tó Quintas. Opa, rapaz de 63 anos, nascido aqui, justamente nesta casa aqui que está meio abandonada, agora estão aí com umas pequenas obras. Farense, junho, 60. A aviação é o meu começo e eu tive a sorte, entre aspas, porque tive o azar de nascer quando nasci, ainda fui da Mocidade Portuguesa. Zé Mar. Zé Mar, presidente do Motoclube. Presidente do Motoclube Faro e vamos a ver. O grande prazer que tenho em termos pessoais pois é o andar de moto, é viajar, é o criar novas amizades, é a essência do motociclista que eu tento ser. João Manuel Teixeira Domingos, taberneiro. Já andei a fazer muita coisa, já trabalhei nos cruzeiros, nos baquetes, na Queen Elizabeth I, estive na Royal Caribbean, estive no Hotel Plaza, estive no Banco do Brasil, estive no Banco de Açores, homem de 7 ofícios. Tinha 20 dias de tropa. E ao atravessar o Ritejo, caiu uma mulher ao mar. E pronto. E ninguém queria ir pescar a mulher. E eu, como lidava no mar e tinha 20 anos naquela altura, era super-homem, depois cheguei-me e fui pescá-la, eu e Deus. Quando o meu pai faleceu, não havia muito dinheiro. E a Mocidade Portuguesa apareceu como uma solução para campismo, para teatro, inclusive, mas sobretudo para aeromodelismo. Nessa fase foi a minha primeira aventura aérea em que ia dando para o torto, em que descolamos com essa Auster, fazemos uma volta à pista, que eu era touch and go, eu era pendura, portanto o avião eram 3 lugares, 2 à frente e 1 atrás, e eu ia atrás de pendurita a fazer essas voltas. O avião a terra, quando veio a descolar, um bando de gaivotas, espeta-se do avião, que andou para lá a falhar, puxar, a abrar, deu a volta e tal, e lá aterrou direitito, apesar dos bordos de ataque com umas dentadas, o vidro cheio de sangue, a tampa do carburador com umas moelas e os fígados de gaivota, e foi assim a primeira aventura, o batismo das duas ao mesmo tempo, batismo e aventura. E foi, portanto, esse momento. Na Ilha de Man há um dia que é o Mad Sunday, e acontece sempre qualquer coisa na ilha. Está uma avenida enorme com milhares de pessoas, e acontece sempre qualquer coisa. O que é? Nunca se sabe. Às vezes está tudo à espera de qualquer coisa. Ou passa um gajo vestido de dinheiro, ou passa o gajo nu que atravessa de um lado para o outro, e aquilo é o delírio total com aquela coisa. E estávamos lá 3 elementos do Motoclube Faro nessa altura, e já estávamos aborrecidos que tínhamos que ir embora no outro dia, e decidimos fazer a avenida, isto há uns anos, todos nus dentro da carrinha do Motoclube Faro. Chegámos ao fim da avenida, a polícia mandou-nos parar. Mandou parar, bom, olha, estamos tramados, isto agora uma multa desgraçada, vão presos, estar numa situação daquelas e tal. A polícia chega, tá, boa noite e tal, está tudo bem e tal. Então vieram cá fazer, viemos cá ver as corridas, ver o ambiente, esta coisa e tal. Mas são de onde? Somos portugueses e tal.
Isto aqui, isto na ilha de Mena, isto aqui há leis a cumprir. Está aqui normas, há leis a cumprir. O gajo ali, vocês pôr, pois sim e tal. Isto há leis a cumprir, o gajo com um ar severo e tal, diz, bom, lá vem aí o cara da polícia, lá leva tudo preso, estamos tramados. Depois lá insistimos, mas qual é a lei e tal. Isto aqui é obrigatório o cinto de segurança. Foi uma coisa muito estranha, porque eu nunca pensei em vender copos de vinho, cervejas, fazer bifanas, porque tinha outra vida. E isso para mim foi uma coisa... A vida que eu tinha atrás era trabalhar com crianças. E depois, como a vida aconteceu uma tragédia na nossa vida, e então tivemos que mudar, eu e o meu marido. Tivemos que montar este estabelecimento, onde vende vinho, que nunca pensei em vender vinho, cerveja, bifanas. Há 30. Um dos acontecimentos depois, mais importantes da vida de qualquer pessoa foi, devido à idade que eu tenho e todos os que apanharam o 25 de Abril, pois de facto o 25 de Abril foi talvez o acontecimento mais marcante da vida de qualquer pessoa, que já fosse nascida já nessa altura. E de facto aquele sentimento de liberdade, às vezes até, e posso falar do meu caso, de uma determinada liberdade em excesso, que às vezes no caso da liberdade comete-se excessos, mas foi de facto um marco marcante na vida de todas as pessoas que hoje têm à volta de 60 anos, 70 anos, daí para cima. Sou um ferrenho amante do Farense e da cidade de Faro e é sempre bom ver tudo o que estamos elevado ao mais alto patamar e isso é importantíssimo até para o ego das próprias pessoas e dos habitantes de Faro que sentem alguma coisa pela cidade. O facto de ser canhoto, vou para a escola nos anos 50, 60, sabes que nessa altura a esquerda não se falava de esquerda, a esquerda era uma coisa proibida, o esquerdino era um canhoto, era um defeituoso, entre aspas, e então vá porrada no bicho, ditado 10 reguadas, cópia 10 reguadas, redação mais 10 reguadas, e então ia para a escola basicamente ser espancado. E acabei por criar uma certa aversão à escrita, sobretudo a parte da escrita, e isso fez-me virar um bocado para a parte da construção, do modelismo. Moços e moças vão dançar o corridinho. Cá no Algarve, quero saltar o corridinho que eu vamos dançar. Tenho um bocado de receio de que isto se vá tornando um bocado uma sociedade extremamente controladora, quase que eu diria, costumo dizer na brincadeira, não sei se é bem na brincadeira, que hoje em dia trocou-se a ditadura pela controladura. E a controladura, por incompetência, tem-se transformado na complicadura. E os meus receios andam muito também nessa área, em vários pontos dessa área. Não tenho medos. Não há medos. Não tens medo de nada? Não. Temos que enfrentar a vida. Com a idade que vai avançando logicamente, o único medo que às vezes temos é de facto ficarmos incapacitados por qualquer razão e aí ficarmos a depender das outras pessoas. Isso é que é uma coisa que mete medo a qualquer pessoa. Os pequenos medos é alguém que fica doente da família e coisas, pronto, problemas de saúde, de uma guerra mundial que acaba com a humanidade. Um foi quando eu era pequena e que morreu a minha mãe. Aí foi um momento triste. Marcou-te. Mas que idade é que tu tinhas, Chica? 3 anos. 3 anos. A tua mãe era assim como tu? Não, Lembras-te? não. Lembras disso? Lembra-me pouco, mas não era. Não. Não. Eu sou muito divertida porque sai o meu pai. Tristes, perigosos, acidentes graves, estar na maior das felicidades a andar de asa delta e depois passar 1 mês e meio no hospital todo cheio de ferros. Pronto, foi assim um bocado de tristeza, não por mim talvez, mas pela subcarga de que se gera nos outros. Outras vezes a tristeza de não conseguir às vezes ajudar alguém.
ou ajudar as coisas a andarem para a frente. Talvez seja uma situação em que eu sinto uma tristeza que não é palpável, entre aspas, mas são os momentos de tristeza, estão um bocado por aí. Tipo, ver, está a precisar de coisas e o gajo, que num clique podia até ajudar e não fazer, ou pronto, ficar por aí, sim. Um momento triste nos últimos anos para mim foi o falecimento do meu irmão. Pronto, pela amizade que tinha, o amor que tinha, pela convivência durante anos e anos e anos, de facto foi uma das coisas que mais me marcou até hoje. Triste. Memória, não, perdemos a final do Campeonato Europeu com a Grécia aqui. Eu lembro-me bem disso, não, escuta. E tínhamos perdido o primeiro jogo com eles e perdemos o último jogo, a final. Não, uma das coisas foi ganharmos o Europeu 2016. Poxa. Foi quando fui pai e mais contente quando fui avô. Quando eu vejo alguém assim que eu gosto muito, fico muito contente, muito feliz. Quando vejo pessoas que eu gosto, fico muito contente. São esses momentos que te alegram? Que me alegram muito, sim. No meu caso pessoal, nasci em Faro e ver que um dos clubes da cidade de Faro também teve a projeção que tem devido à sua concentração, mas não só. Às vezes a concentração é o motivo, é a parte mais visível talvez do motoclube, mas há todo um conjunto de fatores que faz com que o clube seja reconhecido, desde a parte associativa, com a parte solidária com entidades e com pessoas, tanto a nível coletivo de associações como a nível individual, que colaboramos, e isso para nós é um motivo de grande orgulho. Coisas tão pequeninas, estás sem dinheiro nenhum e vais para a rua e de repente achas 20 euros no chão. Então andei uma noite inteira para roubar 100 escudos da carteira. Tirar 100 escudos da carteira porque queria comprar um casal de pombos correios. E andei lá a noite toda, mas nesse tempo, claro, se aquele Chemerrez, ela deu logo por ela, nesse tempo, 100 escudos. Com a minha mãe e pronto, e fui fumar também o primeiro cigarro com 6 ou 7 anos, fui para o galinheiro e então fiquei muito mal disposto, não fui à escola. Era no tempo que a gente não havia cantina, já o primeiro cigarro, tinha pai 7 anos, fui fumar para o galinheiro e a minha mãe a vomitar e coisa. E nesse dia não fui à escola. E eu, por exemplo, ia todos os dias ao quintal e dizia, não há laranjas nenhumas, nunca mais nascem as laranjas e tal. Houve um dia que me levantei, vou aproximar-me do quintal e a laranjeira estava cheia de laranjas. A minha mãe já estava doente nessa altura, afinal tinha sido a minha mãe que tinha-se levantado e tinha pendurado na laranjeira várias laranjas com um fiozinho, com uma linha e tal, e pendurou. E eu depois corri para a casa toda a dizer às pessoas, ei, a laranjeira já deu laranjas esta noite e tal. Foi um momento que fica marcado para a vida toda. E é um momento que se recorda, logicamente, com saudade. Com o meu pai, coisas muito engraçadas. Com o meu pai era muito contente, era assim tipo eu, assim muito feliz, humilde e muito feliz. Tens alguma história que te marcou mais com ele? Com o meu pai? Sim, tenho uma história que o meu pai dizia-me assim, a minha Chiquinha, se não nascesse, tinha que ser inventada. E muitas vezes me dizia isso. Olha, era para não querermos cá, mas ainda bem que ela nasceu. Foi acompanhar sempre a doença que ele teve e ele nunca se importar e dar sempre valor à vida. Por exemplo, nós morámos aqui nesta quinta, nos anos 60, e íamos lá em cima à horta do Alto, que na altura tinha vacas, e então ao fim da tarde íamos comprar leite lá em cima. Íamos para a rua acima e depois fazíamos corridas para a rua abaixo, o espaço nunca mais acabava. Isso podia ser essa vida do dia-a-dia e esse momento, lembro-me em particular de virmos a correr para a rua abaixo e tal. Pronto, o meu pai tinha 30 e poucos anos quando faleceu, portanto ainda era um jovem, e lembro-me desse momento em particular. A caverna é luz e dia, e castiça por a hora.
dia, não perdes, ela demora. Corpos erguidos, ormodachitos, com pão caseiro. No balcão está o João o dia inteiro. Vinho bom, não é Chandon, muito agradável. Tudo isto existe, só que há nisto, isto é o amável. Epá, gostaria de, se me sucederam milhões, criássemos aí com os entendidos na medicina, um segundo fígado para filtrar só o álcool. Tínhamos um fígado para funções normais do nosso organismo e um fígado só para o álcool, um saco para aí. Bebes álcool, vai para o outro lado, não. E assim a gente vivia mais anos, né? Era muito bom isso. Não, mas esse é o meu sonho. Uma coisa que a arte também faz, mas podia ser uma máquina que é a máquina da boa disposição. O gajo ia, olhava para a máquina e ficava bem disposto e coerente, assim, de um momento para o outro. Assim, dava-lhe umas luzes, tipo LSD, e o gajo mudava de espírito, assim, de um momento para o outro. Até podia meter a moedinha e tal. Epá, em termos de tecnologia, eles agora falam da inteligência artificial, né? É para talvez retroceder um bocadinho nestas novas mentalidades mais bélicas cada vez já mais e tentar normalizar de facto o mundo, que está totalmente desenquadrado em termos humanos e está-se a ver o que se está a passar, que é, toda a gente vê isso com muita apreensão e isso é uma parte que logicamente afeta toda a população mundial. Isso é uma parte essencial. A tecnologia podia... A tecnologia acho que tem que estar ao serviço, de facto, do humano e não do ser humano estar ao serviço da tecnologia. Gostava que levasse mais respeito pelas coisas que já estão a acabar. Gostava que a tecnologia levasse mais respeito pelas coisas que já estão quase a acabar, porque as pessoas pensam que melhoram as coisas, mas como a gente estamos a ver as coisas estão a piorar dia para dia. Um bonequinho que me compraram, que eu dormia com o bonequinho, que era um bonequinho que eu já na vez, mas tenho o bonequinho, tenho esse bonequinho pequenino e marcou-me muito. Mais brinquedos também não havia muitos brinquedos da minha altura, era um pedaço de louça, era um bocado de prato partido, e era com isso que a gente brincávamos, mas aquele bonequinho marcou muito, nunca tinha tido um bonequinho. A gente gostava muito de fazer aqueles barcos de lata, ainda hoje me lembro, fazia, para imitar os homens, fazíamos barcos de lata. Foi um brinquedo que me ficou na memória. Um carrinho de corda, com que eu sempre brincava, que me abriu talvez a capacidade da mecânica. Andava sempre comigo onde eu levava o carrinho de corda. Muito agradável, tudo isto existe, só que há nisto. Sim, lembro-me das músicas de infância, mas é pequenina. Sim, eu lembro-me. Sim, o passarinho cantou. Eu vi o passarinho às 4 da madrugada, cantando lindas cantigas à porta da sua amada. Por ouvir cantar tão bem, a sua amada chorou às 4 da manhã. Eu acho que a música está muito ligada ao estado de espírito das pessoas e tal, por aí fora. Mas, por exemplo, Genesis, algumas músicas dos Genesis, o Mama, por exemplo, sim, será uma em particular. Ou, por exemplo, o Major Tom do Bowie. Tenho as bandas, como toda a gente tem, as bandas que mais marcaram as infâncias da minha altura. Para mim, a melhor banda do mundo foi os Led Zeppelin, no meu entender.
mas gosto de outras, como desde Beatles a Rolling Stones, são totalmente diferentes, mas marcam sempre, qualquer geração tem sempre uma música especial e essas marcaram de facto a geração. Sabes que uma pessoa louca às vezes parte mais da outra pessoa que não compreende do que a outra pessoa que às vezes parece louca e não é. Bem, eu costumo dizer na brincadeira que eu tenho a carta de identidade de louco. já tenho estatuto para poder ser louco, né? Portanto, basicamente até já posso fazer o que quero. Pronto, isso depois, se calhar mais à frente, voltamos a esse tipo de perguntas. Se me chamassem mesmo louco de vez, se disser, bem, o gajo passou-se de vez, se calhar pintava o cabelo de cor de rosa e a barba de cor de laranja, por aí. De loucos todos temos um pouco, não é? De loucos todos temos um pouco, mas, não me vejo assim a fazer assim, sei lá, uma grande loucura agora, não. Ir à América. À América, aos Sim, Estados Unidos? sim. Fazer uma viagem aos Uma Estados Unidos? viagem, sim. Para conhecer os Não, para ir ter com meus cunhados. Ah, tens cunhados nos Estados Unidos? Sim, Ok. na Flórida. Na Flórida. E achas que isso é uma loucura? Para mim era uma loucura, porque eu tenho medo de andar de avião. Ah, ok. Pois, Ok. eu tenho medo, nunca andei. Que eu ouço, me lembro. Era ali onde é o Lidl, antigamente aquilo era areieiros. Era um areieiro grande, pronto, e aquilo andavam tirando areia, escavando areia. E aquilo era muito alto, aquilo tinha uns 20 ou 30 metros já. Ninguém saltava. E era o mais novinho, ninguém saltava. Bom, fui saltar aquilo, saltei aquilo, escuta, andei toda coisa, minhas costas, quase parte da coluna. Mas fui o único a saltar. E eles diziam, Janica, nem és capaz de saltar, nem és capaz de saltar. E saltei, olha, mas talvez tenha lesões hoje devido a isso, ainda. A asa delta foram de várias quedas. Foi a queda física e depois foi a queda psicológica de ter de repente ali um trajeto interrompido. Mais tarde, um outro acidente que tive de carro, em que a vida está no alto, anda tudo a abrir e tal, e de repente vem parar cá em baixo e tudo desaparece, e tu passas de ter 2 ou 3 carros e 2 ou 3 motas para andar 2 ou 3 anos de bicicleta a pedal. Portanto, isso é uma queda, pronto. Mas também diz o ditado que a gente só se levanta depois de cair. Mas que era que eu dei? Sim, numa bicicleta, caí, fiquei toda partida. Alguém me foi ajudar e me limpou. Porra, se me lembro, senti-me muito mal. Olha, engasgado a comer uma bifana, o dia que morria. Porra, doente. Não foi da Chica, não. Por acaso foi no Mercado de Choio. A minha mulher estava comigo. Foram lá 2 pessoas, a coisa, bateram e lá saquei aquilo. Sabes que há uns papos secos, aquilo enrola, papo seco. Se não mastigas bem, é mau. E foi quando tive doente mesmo do fígado, aí há 15 anos, perdi alguns 12 ou 14 quilos, já não sou muito gordo. Eu só vinha marcar a presença, sentava-me naquela mesa e a Isabela que servia aqui o pessoal todo. Eu sofria muito das amígdalas. Fui até ser operado quando tinha 29 anos e lembro-me bem o dia que fui operado. Estava com uma grande infecção e o médico disse, és pescador, tu já tens aguentado tanto na vida que vais também aguentar isso. Foi a melhor coisa que me fizeram. Lembro-me muito quando me senti muito doente, sim. Tinha pai o mês 22 anos. Foi de noite, tive muito mal da cabeça, depois tive que ir para o médico particular, que era em casa. Os médicos não tinham os consultórios, era em casa. Não, era aqui em Faro, isso tudo passou aqui em Faro, que eu vim para aqui pequenina. E fui, e depois dali ele mandou-me para o hospital, porque pensavam que era uma meningite. Tive muito mal, sim, e tive muito mal. Foi a altura que eu tive mal, mas não tive mais nada.
foi um professor aqui já no liceu que pede um trabalho sobre o microscópio. Tal. E eu, desde criança que tenho microscópio, conhecia aquilo de cima para baixo e de baixo para cima, e escrevi o texto sobre o microscópio. O revólver, o ocular, o canhão, a cramalheira e tal, não sei o quê. E o gajo, quando entrega ao trabalho, acusou-me de ter copiado aquilo do livro. Bom, entretanto, o gajo falava do microscópio eletrónico e tal, que só se via a preto e branco. Disse, professor, mas isso era há muitos anos atrás, agora há o espectro das coisas. Está bem que aquilo via preto e branco, mas através do espectrómetro vê-se as cores da espera. E tal, quer dizer, não era para estudar nada, aquilo era aqueles professores da antiga para seguir a coisa. E então isso deixou-me, olha, acabei o curso, nunca mais fui estudar à conta disso. Esse foi um dos casos negativos. Depois, todo o resto dos professores, de uma maneira geral, foram muito positivos. Muitos professores positivos, a nível de ciclo, de liceu, professores ligados às áreas que eu mais gostava, pronto, mas também professores em áreas que eu tinha notas de quase entre os 20 e os 3. As pessoas ficavam, eu tinha 3 ou 4 disciplinas com 3 e 4 e depois tinha 3 ou 4 disciplinas com 17 e 19 por aí fora. De maneira que eu entrava no liceu ou no ciclo, meses depois estava a ir ao psicólogo. Professora. Eu só tive uma professora na vida. Ainda hoje me lembro dela. Ensinou-me o que pude e aprendi o que consegui. O professor foi o professor de catequese da Regé Moral. Sim. Esse foi mais porque ele dizia para a gente fazer assim coisas e não sei o quê, a gente fazíamos brincadeiras atrás. Porque ele dizia, faz lá isto e aquilo, e a gente ríamos dele. Era engraçado e marcou-me muito, que eu hoje ainda falo dele. Tive um professor espetacular, que infelizmente já faleceu, que era o professor Franklin, muito conhecido aqui na cidade de Faro. Foi meu professor na 4ª classe, na escola primária, e depois foi meu professor na escola industrial e comercial de Faro, agora escola de Tomás Cabreira. Mas foi uma pessoa que marcou como professor e principalmente como pessoa. Uma pessoa excepcional, que foi também uma referência da cidade de Faro, o professor Franklin. É assim, ainda tem piores, eles tinham sempre razão, pronto, eles tinham razão. Eu portava mal na coisa, não, piores, ainda tinha professores piores. Eu portava mal na escola. Portavas-te mal? Olha, na escola primária, ali no Carmo, com a dona Noémia, ao intervalo tirava a pasta por a janela e ia-me embora para jogar a bola. Para as cantinas não vêm, por a janela, e eu fugi e lá me ia embora. Uma vez o meu irmão apanhou-me ali na penha a jogar a bola, lá ponto da penha no rabo até a casa. Mas se eu soubesse que ia morrer, não queria comer sequer. Última refeição. Bacalhau assado na brasa. Um lombinho de bacalhau assado na brasa. Última refeição, pois. Um galão com um papo sequinho com manteiga. Vamos lá ver, eu não me valorizo assim muito. Não tenho esse hábito. De 0 a 20 punha aí nos 9, 10. Havia tanta coisa, logicamente havia tanta coisa por fazer. Não fico arrependido de muitas coisas que fiz. Vendo bem como as coisas estão hoje, dava 18. Porque as coisas estão difíceis para as pessoas que têm emprego, tanto para os empregados como para os patrões. E assim vou vivendo aqui com a natureza, também não preciso mais. Contento-me sempre com aquilo que ela me dá. Se me der 3, estou contente. Se me der 1, pois contente fico. Dou 20, estou contente. É? Dou 20 e... Estás tento contente sempre. com a tua vida? Sim, e tento sempre ajudar as pessoas. Como eu disse, nunca prejudiquei ninguém. Mas não. E gosto dos meus amigos todos e pronto. Estou sempre aqui para ajudar, se alguém precisar.